Tá? Me sinaliza, mas a princípio o Renan e Marlise confirmaram, né, que estão escutando. Bom, então, bom dia para todos. Nós estamos iniciando mais um encontro via Hangout, por meio dessa tecnologia. Eu já adicionei, já liberei ali o grupo, né, no Facebook. Vocês podem entrar, formação de professores, tá? Aguardem a aprovação. Eu já estou colocando algumas coisas ali para vocês, mas a ideia é que vocês também possam compartilhar tudo que vocês acharem interessante sobre saúde. Às vezes a gente acha ver uma matéria em alguma revista que a gente segue via Facebook, ou achou algum material interessante na internet, vocês podem compartilhar no grupo do Facebook, tá? A ideia é que a gente possa utilizar ele para isso também. Vocês podem mandar perguntas, tá? Se alguém ficou com alguma pergunta do último encontro, hoje vai ficar com alguma pergunta, pensou depois, podem colocar ali que a gente responde para vocês, tá? No último encontro, teve um pessoal de Uruguaiana que ficou em dúvida a respeito do DIU, depois a Marlise me passou, tá? Nós falamos, então, do DIU de cobre e do Mirena. O DIU de cobre, a duração dele, o tempo que a mulher pode ficar com ele, é menor do que o Mirena. O Mirena permite que a mulher fique 10 anos, tá? O de cobre são só 5 anos. Eu acho que uma das professoras utiliza o Mirena, né? Então, são 10 anos utilizando o Mirena. O DIU de cobre, que é o que a gente tem pelo Ministério da Saúde, aí, então, esse é um período menor. O DIU de cobre é só 5 anos e é importante que a mulher faça tanto o Mirena quanto o de cobre. A mulher tem que fazer pelo menos um exame uma vez ao ano. Então, faz uma ecografia uma vez ao ano para ver se ele está bem posicionado, se está tudo bem com o DIU. Chegando o período da troca, é necessário fazer essa troca, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, podem nos perguntando, vocês podem ir escrevendo aí. Vou só iniciar a gravação, então, para a gente disponibilizar para os colegas, então. Tá, iniciamos a gravação, então. O Renan também está gravando, né, Renan? Para que a gente possa depois disponibilizar via Facebook. Hoje, quem vai falar para você sobre as infecções sexualmente transmissíveis é a Andriele, tá? Que no último encontro eu apresentei ela para vocês. A Andriele é enfermeira, é residente da Universidade Federal de Santa Maria, trabalha comigo na política de saúde da mulher, tá? E no próximo encontro será o professor Clepton, também é enfermeiro e professor do Sistema Galileu, do Sistema de Ensino Galileu, que é professor do curso técnico de enfermagem e do curso de pós-graduação. Então, o professor Clepton é enfermeiro, professor da pós-graduação de urgência e emergência e de unidade de terapia intensiva. Então, ele vai falar para nós sobre os primeiros socorros, então, que vai ser o próximo encontro, tá? Então, vou passar a palavra para a Andriele, vou passar o microfone para ela, que é mais fácil de vocês escutarem. Vou tirar aqui. Bom dia, pessoal. Como a Fernanda falou, hoje nós vamos trabalhar sobre as ISTs, que no último encontro a gente não conseguiu trabalhar por conta do tempo. Bom, as infecções sexualmente transmissíveis, elas são causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. O meio de transmissão delas é principalmente por meio de contato sexual, seja oral, vaginal ou anal. Ela pode acontecer ainda por transmissão vertical, que é da mãe para o filho ou durante o parto, ou antes mesmo até durante a gestação, ou até mesmo na amamentação.
Essa terminologia mudou porque antes a gente conhecia como DST, era uma doença sexualmente transmissível. Essa mudança nessa nomenclatura é principalmente porque a pessoa pode ter a infecção, mas ainda não ter evoluído para a doença, ela ainda não apresenta algum sinal ou sintoma da doença em si, mas ela está com o vírus, a bactéria ou micro-organismo no organismo dela e está transmitindo essa infecção para outras pessoas. Bom, a primeira ST que a gente vai trabalhar, que é a que tem mais abordagem, que a gente precisa trabalhar maior, porque a transmissão dela é maior entre os adolescentes e jovens, ou mesmo até por falta de conhecimento deles, assim, por vergonha de perguntar, por não ter abertura para conversar sobre o assunto em casa, e que um dos meios que eles vão ter para tirar essas dúvidas vai ser nas escolas. É o HIV. Bom, a pessoa pode ser portadora do HIV e ainda não ter a AIDS em si. O que o HIV vai fazer na pessoa, o vírus? O vírus vai tornar a pessoa fraca, ela vai deixar a pessoa sem defesa contra as infecções. O vírus do HIV, ele atinge as células, o linfócito T do organismo, que são as células brancas, que fazem o organismo reagir contra as infecções. Como esse vírus atinge essas células, a pessoa não tem mais a defesa do próprio organismo. Então, ela começa a contrair várias doenças e fica mais gripada, qualquer resfriado já se torna mais grave. E daí, quando a pessoa começa a apresentar estes sintomas de ter uma imunidade mais baixa, a gente diz que ela está com a AIDS, que dela agora sim ela está manifestando a doença. Porque uma pessoa pode ser portadora do vírus, descobrir isso a tempo e nunca manifestar a AIDS em si. Bom, como eu disse antes, eles destroem os linfócitos TCD4+. Esses linfócitos, eles são as células brancas, é eles que vão organizar a resposta imunológica do nosso organismo contra micro-organismos invasores que podem nos causar uma série de doenças. Quando o HIV destrói essas células, o nosso organismo ele fica suscetível a uma série de infecções que uma pessoa saudável, o organismo ia combater e eliminar, e essa pessoa então ela pode contrair várias doenças. Uma simples gripe, que para um organismo saudável vai reagir e vai resolver em pouco tempo, para uma pessoa com o vírus do HIV, vai ser uma coisa muito mais grave, por isso que a gente tem que ter um cuidado muito maior com essas pessoas. Em relação ao vírus, ele pode sobreviver por 15 dias numa temperatura ambiente ou até 11 dias numa temperatura de 37 graus. É um vírus que sobrevive muito tempo fora do organismo humano. Em relação ao período de incubação, esse período de incubação é o tempo entre a pessoa que teve contato com HIV, se infectou, e o aparecimento desses sinais e sintomas que quando ela começa a desmentir ela está com a AIDS, que é de 1 a 6 meses. Diferentemente disso, a gente tem o período da janela de incubação, que essa janela é aquele primeiro mês que a pessoa teve contato com o vírus e que vai demorar em torno de 1 mês para que os testes rápidos acusem o vírus no organismo. Então, por isso, quando a gente orientar alguém que teve uma relação sexual desprotegida, que correu risco, teve algum momento que acha que pode ter contraído HIV, ela faz o teste rápido e depois de 1 mês ela repete, porque essa janela imunológica pode dar um falso positivo ou um falso negativo. Esse 1 mês é o tempo que o vírus a gente vai conseguir detectar o vírus no organismo da pessoa. Bom, os sintomas, como a pessoa com HIV vai ficar com a imunidade mais debilitada, ela pode ter febre de origem desconhecida, nódulos linfáticos aumentados, erupção cutânea e tosse, diarreia persistente, grande perda de peso, lesões cutâneas, perda do apetite e fadiga. São diversos sintomas
que dão a entender que a pessoa está com a imunidade mais debilitada. Então, o organismo começa a dar sinais de que ele não está conseguindo reagir contra os agentes agressores que a pessoa está tendo contato no dia a dia, como todos nós temos contato, muitas vezes com o vírus da gripe, com outras coisas, e o nosso organismo, como está com a defesa saudável, ele reage e ele elimina a pessoa que está em contato com esses organismos. Bom, uma questão muito importante de se trabalhar, principalmente com os adolescentes, é a forma de contágio, porque a gente tem muito estigma ainda na sociedade de como se contrai essa doença e como não se contrai. A gente sabe que muitas famílias, eles não têm abertura para perguntar isso, eles não têm com quem tirar essas dúvidas, e um momento muito importante vai ser na sala de aula, orientá-los sobre essa questão, para que eles estejam aptos a se proteger contra isso e não ficar pesquisando coisas assim que não tem fontes seguras. Então, eles podem contrair a doença por uma simples falta de informação. Bom, como é que não pega a doença? Fazer sexo usando corretamente a camisinha, masturbação a dois, beijo no rosto ou na boca, suor e lágrimas, sabonete, toalha, lenços. Dividir esse tipo de material não contrai doença. Piscina, banheiro e doação de sangue também não. Como que a pessoa vai contrair o HIV? Se ela não usar camisinha, se ela usar seringa, de compartilhar a seringa com outra pessoa, da mãe infectada para seu filho, é uma questão muito importante. A gravidez na adolescência está aumentando muito, aqui no nosso município de Santa Maria a gente está com uma taxa bem elevada em algumas áreas. Então, essa orientação é que a mãe, se descobrir que está grávida, precisa fazer o pré-natal, precisa fazer os testes rápidos, porque durante a gravidez ela pode transmitir, durante o parto, e a amamentação, porque muitas vezes falta informação, e essas mães soropositivas, elas vão amamentar a criança e vão acabar transmitindo a HIV para elas. Instrumentos que foram não utilizados. A importância de conhecer os locais em que você vai fazer alguma tatuagem, outra coisa assim. Como eu disse agora há pouco. Oi. Uma coisa, quanto às slides, Oi, Renan. quanto às slides anterior ali, uma dúvida, por exemplo, a mãe, né, tem uma tendência de mais ou menos uma porcentagem de não infecção do filho durante o parto, né, ou durante a gestação, enfim, tem algo que fale sobre isso? Se tem uma chance de não ser contraído sendo a mãe portadora do HIV? A gente traz que, de acordo com o Ministério, 8% das gestantes transmitem a doença para o bebê. Se a gente conseguir captar essas gestantes no início da gestação, que elas fazem pré-natal, o acompanhamento correto, a gente disponibiliza, o Ministério da Saúde disponibiliza todo o suporte de tratamento e que daí vai reduzir a carga viral dessa mãe para quase imperceptível, e daí a gente vai ter todos os cuidados de uma escolha de via de parto adequada, de orientação para não aumentar, e daí o Ministério também disponibiliza toda a questão da alimentação para essa criança, do leite, da fórmula infantil é disponibilizado. A nossa atual questão, a gente diz que é cerca de 8% das gestantes que transmitem essa doença para o bebê. Se a gente olhar esse 8%, parece ser uma coisa mínima, mas se a gente for olhar um número bruto, esses 8%, toda a vida dessa criança vai estar afetada. Então, a gente frisa muito a questão do pré-natal, a importância desse pré-natal para reduzir ainda mais essas gestantes. E esses 8% é o que a gente tem contato, né? Porque muitas vezes ela pode ter transmitido e nem ter sido diagnosticado ainda a criança, ela nem sabia ainda que estava com a doença. Uma coisa bem importante, né, que as pessoas desconhecem é que a carga viral, né, então, ou seja, o quanto que nós temos de vírus no nosso corpo, ela vai estar num valor elevado no momento que a gente faz o diagnóstico do HIV, mas que com a medicação, né, que é esse conjunto de medicação, que agora a gente não fala mais coquetel, não chamamos mais de coquetel, mas que temos um conjunto de medicações que nós usamos, ela vai reduzir
essa carga viral, ela vai reduzir o vírus do nosso corpo. Infelizmente, nós não conseguimos reduzir a zero, né? A zero, que eu digo assim, a cura do HIV. Nós não temos ainda a cura do HIV. Nós temos uma medicação que reduz bastante, a ponto de a gente realizar o exame e ele dizer lá para nós, vírus, né, indetectável, ou seja, ele não consegue detectar aquele vírus porque a pessoa está tomando a medicação, mas a gente sabe que ela tem o HIV porque o HIV não tem a cura. Pode acontecer, vocês já devem ter ouvido falar, de uma pessoa que tem HIV ter tido contato com outra e essa outra pessoa não se contaminou. Por quê? Porque essa pessoa que tem o HIV, se ela faz o tratamento e ela tem uma carga viral indetectável, dificilmente ela vai contaminar a outra pessoa, a pessoa saudável, porque a carga viral dela é tão baixa que ela não consegue contaminar, tá? Claro que a gente orienta, principalmente as pessoas a não, mesmo sabendo que a pessoa toma medicação, não correr o risco, né? Ela toma medicação, então eu vou ter uma relação sexual sem preservativo que eu não vou me contaminar. Então é um jogo de sorte, mas o importante é que você saiba que isso pode acontecer. Inclusive, de casais que o parceiro tem o HIV e a mulher não ter, acontece, pode o casal vir a ter filhos, né? Desde que o parceiro esteja fazendo esse tratamento e ele não vai contaminar a parceira. Então, é bem interessante porque o que as pessoas imaginam hoje? Eu sei que aquele cara tem e ele casou com uma outra pessoa, aí ela já tem, né? Então, já fica naquele estigma que os dois já têm o HIV. Então, é importante saber que se está tratado carga viral baixa, não contamina outra pessoa. Em relação a isso que a Fernanda estava falando também, a gente tem casos aqui em Santa Maria que, com acompanhamento do infecto, já se planejam as gravidezes entre esses casais sorodiscordantes para que a mulher possa engravidar e que não ocorra essa transmissão. Claro que esse tipo de informação a gente tem que passar, tem que ser sempre acompanhado pelo médico, está sempre em acompanhamento do serviço de saúde, porque senão a gente corre o risco das pessoas acharem que está com a carga viral indetectável, pode fazer sexo sem preservativo, mas também vai depender muito do organismo desse outro parceiro. Bom, em relação à transmissão vertical, que a gente estava falando que é um grande problema na saúde pública, que essa transmissão vertical, o que é? É quando essa infecção pelo vírus é passada da mãe para o bebê. Essa transmissão pode ocorrer em 3 momentos diferentes. Durante o período de gestação, que muitas vezes, como acontece? Aquela mãe que foi fazer o pré-natal, diagnosticou, fez o teste rápido, que a gente sempre faz na primeira consulta, todos os testes rápidos, para detectar essas doenças. Aí detecta que essa pessoa tem HIV e ela não segue o acompanhamento na unidade de saúde ou na unidade de referência para tratar o HIV, e daí ela vai passar pro feto, pro bebê, essa doença. Se ela não está em acompanhamento no pré-natal, provavelmente os profissionais não vão saber que ela tem esse vírus e a escolha de parto não vai ser adequada. E daí, até no momento do parto, essa criança vai ter contato com sangue e secreções maternas e pode também ser infectada pelo HIV. Ou o leite materno, que ainda tem muita questão que a mãe que tem HIV ela não pode amamentar de forma alguma. O Ministério da Saúde disponibiliza a fórmula infantil, os leites em pó para a criança, mas tem muito estigma muitas vezes que a família dessa mulher não sabe. Aí vai dizer, mas por que está dando leite? E daí muitas vezes, se ela não tem um apoio, uma rede de apoio da unidade de saúde, das pessoas que convivem com ela vai acabar amamentando essa criança por vergonha de dizer e vai transmitir essa infecção para a criança. E quando a gente tem essa transmissão, aqui no município, o nosso serviço de referência, o USME, a criança fica 18 meses em acompanhamento do infecto pediatra ali para ter o acompanhamento da carga viral, para ver se vai desenvolver. E essa criança vai passar ali. Depois disso, ela vai voltar para a atenção primária e vai seguir em acompanhamento nas unidades de saúde
para o resto da vida acompanhando isso. Então, é uma questão muito importante, principalmente quando a gente tem um alto índice de gravidez na adolescência. Aqui no município a gente está em 14%. A gente precisa trabalhar a importância das consultas de pré-natal, da assiduidade, delas não deixarem de fazer essas consultas, de fazer os exames, das orientações, assim, que a gente precisa trabalhar muito isso aí. Em relação a isso, o maior índice desse tipo de transmissão é durante o trabalho do parto ou no momento do parto. Quando é antes do parto, principalmente nos últimos meses de gestação, e geralmente são aquelas mães, aquelas mulheres grávidas que começaram mais tardio o pré-natal e não estão fazendo esse acompanhamento e não está tratando o HIV, e daí ela está com aquela carga viral dela bem alta e já transmitiu para o feto. Um dos maiores fatores que tem essa contribuição é bem o que a gente estava trazendo, é a falta de pré-natal. Muitas vezes elas pensam que não precisa de pré-natal, que está tudo certo, acha que não tem nenhuma doença, e quando vai chegar lá no final da gestação, porque teve alguma complicação mais séria, ela vai buscar o serviço de saúde, ela vai fazer um teste rápido, vai ver que está com HIV, só que já passou tanto tempo da gestação que o bebê dela já está com a doença, então daí, dali adiante, essa criança vai ter um acompanhamento pela vida toda, fazendo uso das medicações para controlar isso. Poderia ser evitado se a mulher tivesse feito um pré-natal adequado. Bom, a gente falou um pouquinho da carga viral. Esses exames da carga viral durante o acompanhamento da gestante, elas devem ser realizadas 3 vezes durante a gestação. Na primeira consulta, quando o teste rápido dá positivo, que diz que a mulher tem o HIV, a gente precisa para ver a magnitude dessa doença. Se a gestante que já sabe que é soro positivo, está em acompanhamento, a gente solicita também para ter essa noção, mas principalmente tem que ter um cuidado muito grande para as gestantes que foram diagnosticadas pela primeira vez com HIV na primeira consulta de pré-natal. Esse suporte para elas tem que ser muito grande, porque já é uma questão muito grande elas estarem grávidas e nessa primeira consulta elas vão ser diagnosticadas com HIV, que ainda é uma doença com muito estigma na sociedade, tem muito preconceito sobre isso. A gente precisa pedir esse exame, a gente precisa que ela retorne com esse exame para a unidade de saúde para a gente ver em que situação que se encontra. Entre 4 e 8 semanas após a introdução do esquema da medicação para avaliar a resposta do tratamento. A gente faz esse primeiro exame para ter uma noção de como está a carga viral dessa mulher, inicia-se o tratamento para o HIV, e após essa introdução do esquema, a gente solicita um novo exame para ver se está tendo resposta ao tratamento. E a partir da 34ª semana, para ver qual é a indicação de via de parto. Porque dependendo da carga, conforme for o resultado da carga viral desse exame, o profissional de saúde vai indicar a via de parto mais adequada para essa gestante. Bom, em questão à via de parto, a cesárea. Mulheres com carga viral desconhecida ou muito elevada após a 34ª semana de gestação, essas que está muito elevada, provavelmente aquela gestante que teve a captação precoce ou que não teve adesão ao tratamento. A cesárea é eletiva na 38ª semana de gestação, para diminuir os riscos de transmissão vertical. Já o parto vaginal são para gestantes que estão fazendo uso da medicação e com uma carga viral bem baixa, e de caso não haja indicação da cesárea por algum outro motivo, ela está apta a realizar o parto vaginal. Essas são aquelas mulheres que diagnosticaram HIV, que aderiram ao tratamento, que aderiram ao pré-natal de forma correta, que fazem uso da medicação corretamente, que qualquer dúvida procura de novo a unidade de saúde. Essas mulheres sim estão aptas a fazer o parto vaginal. Muitas pessoas acham que se tem HIV não vai poder fazer parto vaginal, mas pode, desde que faça o tratamento de forma adequada, que faça os exames nas datas corretas. Só para relembrar, mulheres com um HIV não podem amamentar de forma alguma, porque transmitem o HIV pelo leite para a criança, então é proibida a amamentação. Isso é uma questão que tem que ser trabalhada também com o parceiro,
com a família, porque senão vai ter aquele estigma de por que a mulher não está amamentando, o que aconteceu. Muitas vezes já aconteceu casos da família não saber que a mulher tem o HIV, e de repente o profissional de saúde prescreve a fórmula infantil, e fica aquela questão, mas por quê? A gente tem que pensar em dar suporte, principalmente quando se trata de adolescentes, assim, é uma mudança muito bruta na vida deles, já é uma gravidez, já é uma outra responsabilidade, é uma criança que está vindo, aí já detecta um HIV, então são coisas muito complexas que a gente tem que trabalhar com eles para que não amamentem, porque o risco é muito grande de transmitir essa doença para a criança. A gente vai trabalhar agora em questão das profilaxias. A gente tem a profilaxia pré-exposição de risco. Essa profilaxia consiste no uso de medicamentos para reduzir o risco de adquirir a infecção. Essa pré-exposição, como o próprio nome diz, é que antes de ter contato, a pessoa faz o uso diário de um comprimido único para evitar adquirir esse vírus. Mas assim, não é qualquer pessoa que vai ter direito a essa profilaxia, porque a partir do momento que a gente diz que tem uma medicação que pode reduzir o risco de adquirir, a gente corre o risco das pessoas acharem que não precisa mais usar preservativo, que não precisa mais se prevenir, e a gente dissemina ainda mais o vírus na sociedade. Então, a gente tem que ter muito cuidado que a gente faça informação. A gente tem um grupo específico que foi do Ministério da Saúde, diz que são as pessoas que vão poder fazer uso dessa profilaxia, que são os gays e outros homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, profissionais do sexo e parcerias sorodiscordantes para o HIV. Então, aquele casal que um deles tem o HIV e o outro não. Essa é a população prioritária para fazer esse uso dessa profilaxia. Então, assim, o que é importante só destacar para vocês, que essa profilaxia pré-exposição, ela serve como um anticoncepcional, tá? Mas pensem no anticoncepcional. Eu conversava com uma colega que é responsável pela política da HIV aqui no município, e ela me deu esse exemplo. Imagine um anticoncepcional, né, que vai evitar a gravidez. A profilaxia pré-exposição, então, é uma medicação que tu vai utilizar para não te contaminar. Então, tu vai tomar para o resto da tua vida ou enquanto tu quiser utilizar. No momento que tu parar, né, vai ter um risco maior de ter contaminado. Claro que é um risco, bem como a Andriele disse, muito grande de a gente disponibilizar isso e as pessoas saírem fazendo sexo sem proteção nenhuma, né? É um risco muito grande. Mas a gente tem um número muito grande dentro desse fator prioritário, porque, segundo os estudos do Ministério da Saúde, são as pessoas que mais são contaminadas, então, por isso, esse grupo prioritário foi designado. Isso ainda está em Porto Alegre, já temos Santa Maria, ainda estamos engatinhando, porque precisamos do farmacêutico para ter, mas acredito que em breve os demais municípios já vão ter. Tá? Então, provavelmente, em breve, vocês vão ouvir que Uruguaiana tem e Alegrete tem também. Mas é novo, tá? Eu trago para vocês, acredito que vocês não conheciam, porque é muito novo na área da saúde, essa profilaxia pré-exposição, mas ela vai servir para isso mesmo, para que a gente tome como se fosse um anticoncepcional. Todos os dias eu tomo a minha medicação e eu não me contamino. Para os fatores de risco e para parceiros sorodiscordantes, como a Andriele disse, uma proteção a mais para essas pessoas que estão mais em exposição. Um outro tipo de profilaxia que nós temos, que essa aqui já é mais conhecida, acho que por todos, é a pós-exposição de risco à infecção. Essa aqui é depois que a pessoa teve, principalmente depois que a pessoa teve o contato e corre o risco. Essa pós-exposição, ela deve ser iniciada o mais breve possível, tendo como limite 72 horas depois dessa exposição. Se o atendimento ocorrer depois dessas 72 horas de exposição, já não é mais indicada essa profilaxia.
antirretroviral. Daí, o que a gente vai fazer com esse paciente? A gente vai monitorar, solicitar os exames de carga viral para ver se ele adquiriu o vírus ou não. Tem algumas questões bem importantes dessa profilaxia, que é o seguinte: ela só pode ser usada a cada 6 meses, não é uma coisa de uso corriqueiro e seguido, e a duração do uso da medicação é de 28 dias. Então, essa medicação a pessoa tem que usar durante 28 dias, e depois, claro que a gente sempre fica quase um ano, mais ou menos, acompanhando essa pessoa que teve a exposição a esse vírus. Um outro tema também que está bem atual, principalmente nos jovens, quando surgiu essa vacina, é o HPV, que é o condiloma acuminado. O HPV é uma sigla para papiloma vírus humano. Eles são vírus capazes de infectar a pele ou as mucosas. Existem vários tipos diferentes de HPV. Cerca de 40 tipos podem infectar o trato anogenital. Ele é também conhecido como verruga genital, crista de galo, figueira ou cavalo de crista. Como vocês podem ver, ele parece uma verruguinha assim, como está nessa imagem aqui. Pelo menos 13 tipos desse HPV são considerados oncogênicos. Eles têm o poder de causar o câncer. Dentre esses, o 16 e o 18 estão presentes em 70% dos casos de câncer do colo do útero. Ele é altamente perigoso, especialmente para as mulheres. Bom, como é que é a forma de transmissão do HPV? A transmissão é por contato direto com a pele ou a mucosa infectada. A principal forma de transmissão ainda é via sexual, que inclui contato orogenital, genital ou mesmo manual genital. Portanto, o contato com HPV pode ocorrer mesmo na ausência de penetração vaginal ou anal. Pode haver a transmissão durante o parto também. Porque essa transmissão se dá em contato com a pele ou a mucosa. Então, qualquer local do corpo que tiver aquelas verrugas e tiver contato vai ter a transmissão. Muitas pessoas infectadas pelo HPV, elas não apresentam sinais ou sintomas, elas não sabem que têm o vírus, mas podem transmiti-lo. Ela não apresenta muitos sinais e sintomas na maioria das pessoas. Em alguns casos, ele pode ficar latente de meses a anos, sem manifestar sinais visíveis a olho nu, ou podem apresentar manifestações subclínicas, que também não são visíveis a olho nu. A diminuição da resistência do organismo pode desencadear a multiplicação do HPV e provocar aparecimento das lesões. Então, a gente começa a estar com a imunidade mais baixa, vai favorecer o surgimento multiplicado do HPV e o aparecimento dessas lesões, que são das verrugas. A maioria das infecções em mulheres, sobretudo nas adolescentes, tem uma resolução espontânea pelo próprio organismo, pelas nossas defesas naturais, em um período aproximado de até 24 meses. As primeiras manifestações da infecção do HPV surgem aproximadamente entre 2 e 8 meses, mas pode demorar até 20 anos para aparecer algum sinal de infecção. As manifestações costumam ser mais comuns em gestantes e em pessoas com imunidade baixa. Nós priorizamos hoje trazer para vocês o que a gente mais vivencia dentro da nossa prática como enfermeira, né? Então, assim, quando eu estava trabalhando na unidade de saúde, o que a gente falou do HIV, mas não é tão comum a gente conhecer um paciente ou diagnosticar um paciente com HIV, diferente da sífilis e do HPV. Então, assim, a sífilis em primeiro lugar, sempre. Depois a gente tem o HPV muito comum em adolescentes, a maior parte dos casos ocorre nos adolescentes. As gestantes, é incrível, porque a gestante, quando ela tem o HPV, a multiplicação é muito rápida, muito rápida. Às vezes a gente faz a aplicação, depois a André vai mostrar para vocês como que a gente trata, a gente faz a aplicação do ácido,
na outra consulta, na outra semana, já dobrou o número das verrugas. Por quê? Porque a gestante tem uma imunidade mais baixa. Então, aquelas pessoas com a imunidade mais baixa, elas tendem a desenvolver mais o HPV. Mas foi bem como a Andréia disse, a pessoa pode ter e ninguém saber, né? Não fazer a mínima ideia, porque ele pode ficar 20 anos e não desenvolver as verrugas, demorar muito para isso desenvolver. Ou, às vezes, ela é muito pequenininha e, às vezes, a gente não se dá por conta, porque ela não dói, né? Diferente de outras doenças, que pode ter uma manifestação que a gente sinta dor, o HPV ela é indolor, então ela pode ter um monte de verruga, como vocês viram naquela imagem. Depois tem uma imagem mais adiante que é um caso bem grave, porque se tu deixar ela vai começar a aumentar, e vai ficar num estágio que tu olha, parece, você sabe, aquela característica de uma couve-flor, é bem característico, assim, que daí é casos que tu precisa levar para o centro cirúrgico, tirar via cirurgia. Mas, às vezes, eles demoram muito para identificar pela questão de não sentir dor mesmo, né? As lesões clínicas que surgem apresentam como verrugas na região genital no ânus. O nome técnico é condylomas acuminados, mas eles são conhecidos popularmente como crista de galo, figueira ou cavalo de crista. Podem ser únicas ou múltiplas e o tamanho é variável, achatadas ou papulosas, elevadas. Em geral, são assintomáticas, não causa dor, mas pode haver coceira no local. Essas verrugas geralmente são causadas por tipos de HPV não cancerígenos. Essas são as imagens das verrugas que surgem. Em alguns casos elas podem ser únicos e outras elas podem se disseminar muito. A gente tem uma outra imagem que é uma bem disseminada, vocês vão ver como pode ficar. Esse é o início, né? Esse aqui é o início da infecção, quando a recém começa a surgir os primeiros sintomas visíveis, assim, as primeiras verrugas. Assim. E às vezes as pessoas não procuram a unidade, ou por vergonha, ou porque acham que não é nada, e daí essas verrugas elas começam a se multiplicar de uma forma bem rápida. As subclínicas, que são as que não são visíveis a olho nu, elas podem ser encontradas nos mesmos locais das lesões clínicas e não apresentam sinais e sintomas. Elas podem ser causadas por tipos de HPV de baixo e de alto risco para o desenvolvimento do câncer. Podem acometer a vulva, a vagina, o colo do útero, região perianal, o ânus, o pênis, geralmente na glande, bolsa escrotal e ou região pubiana. É menos frequentemente, mas também pode estar presente em área extragenitais, como conjuntivas e mucosas nasal, oral e laríngea, porque só precisa ter contato com essa região para outra pessoa se contaminar. Então, em questão de mucosas, nasal, oral e laríngea, quando a pessoa praticar sexo oral e não reparar que tem essas lesões, a pessoa vai se contaminar em outras regiões extragenitais. Mais raramente, tem crianças que foram infectadas no momento do parto, elas podem desenvolver lesões verrucosas nas cordas vocais e laríngeas. Essa imagem que está aparecendo, que são as verrugas nas cordas vocais e na laringe. Aqui a gente pode ver duas imagens bem interessantes. Na primeira imagem, a gente tem o pênis como o início dessas lesões. Algumas verrugas apenas, assim, quando a gente percebe que está recém aparecendo os primeiros sinais dessa doença. E no segundo, a gente pode perceber uma região genital, uma manifestação intensa das verrugas. Essa paciente provavelmente vai ter que ser levada para o bloco para retirar essas lesões, porque se está no início, a gente consegue fazer o tratamento ambulatorial mesmo, na própria unidade de saúde, o médico ou o enfermeiro estão aptos a atuar. Mas se a paciente chega num caso com uma manifestação tão intensa, o encaminhamento é para a cirurgia mesmo, que a gente não consegue mais resolver na unidade básica de saúde. E aqui a gente tem a imagem do ânus também, algumas lesões um pouco menos visíveis e menos perceptíveis.
e no canal vaginal também algumas lesões por aí. Essas a gente traz também a importância do exame do citopatológico. Bom, no tratamento a gente tem o ácido tricloroacético, eletrocauterização e a cirurgia. O ácido ele é usado de forma ambulatorial, é utilizado na própria unidade de saúde mesmo. Todos os profissionais, o médico, tanto o enfermeiro também podem aplicar. Ele não é indicado para ser usado a domicílio por conta dos riscos da aplicação, que pode lesionar outras áreas que não têm a lesão. O ácido deve ser aplicado exclusivamente na lesão, não pode ser aplicado fora, porque pode lesionar a pele ao redor. E a eletrocauterização e a cirurgia daí já tem que ser encaminhada para um serviço de atenção especializada. Daí a gente não consegue mais resolver só na atenção primária. Essa imagem que vocês estão vendo ali é a forma como a gente aplica o ácido, o ACT, o ATA, que é o ácido tricloroacético. Então, ele queima a região que tem a verruga. Nessa imagem, vocês conseguem ver ali que ele fica esbranquiçado, a pessoa vai sentir uma pequena ardência, claro, a gente faz sem anestesia, porque a dor é muito pouca, né? Mas o cuidado é esse, para não afetar a pele ao redor, porque tu afetando a pele ao redor, tu vai queimar e lesionar aquela pele. A gente orienta, então, utilizar uma vez por semana, vai na unidade, a gente aplica, porque às vezes pode tirar só um pouco, depois na outra semana a gente consegue tirar o restante, às vezes precisa até 4 semanas, depois da 4ª semana a gente sempre faz a indicação do médico ali, né, para ver se realmente não precisa não é caso cirúrgico. Mas a maioria dos casos, principalmente quando a gente encontra essas lesões bem no início, a gente consegue utiliza o cotonete até para ter mais precisão no local. Então, ele sai na hora, às vezes a pessoa, se é uma mulher, na hora que ela faz o xixi, vai fazer a higienização com papel higiênico, ela já retira até com papel higiênico, tá? Porque não sei se provavelmente você já deve ter conhecido aqueles ácidos que a gente utiliza para tirar verrugas que a gente compra nas farmácias, né? Então, tu faz a primeira aplicação, parece que ele sai aquela camada da verruga, tu faz a segunda, ele tira mais uma camada. É mais ou menos dessa lógica, ele vai queimar aquele local e ele vai tirar sem prejudicar a pele. No início ele vai ficar uma feridinha, a gente orienta, prescreve uma pomada e logo ele já cicatriza. Mas, claro, sempre o cuidado, porque pode voltar a qualquer momento, né? A gente não consegue curar o HPV. Baixou a imunidade, pode voltar a ter uma verruga e a gente vai fazer isso de novo. Eletrocauterização, então, é um médico, ele faz com um aparelho que ele vai queimar aquela lesão, e há casos de cirurgia, como a André mostrou naquela imagem, que realmente a gente aplicando ácido já não vai dar conta, né, não é muita, aí precisa anestesiar o paciente e fazer a remoção, né, com bisturi via cirúrgico mesmo. Bom, em relação ao tratamento, a gente sempre tem que ser individualizado. A gente tem que considerar as características de cada situação do paciente, a gente tem que levar em consideração a extensão, a quantidade, a localização das lesões e também a disponibilidade de recursos que a gente tem no momento. Assim, se a gente não tem como, pode ser uma lesão simples, única, mas a gente não tem o material para resolver na atenção primária, a gente vai ter que encaminhar para um serviço de referência. O tratamento das verrugas genitais não elimina o vírus e por isso as lesões elas podem reaparecer, como a Fernanda falou agora há pouco. As pessoas infectadas, as parcerias, devem retornar aos serviços caso identifiquem novas lesões. Eles têm que estar sempre atento ao surgimento de novas lesões e procurar o serviço o mais breve possível para não deixar chegar num caso cirúrgico, como foi daquela imagem que a gente mostrou. As pessoas com imunodeficiência, as recomendações de tratamento são as mesmas para todas as pessoas, porém, nesse caso, o paciente a gente tem que ter um acompanhamento mais atento, já que como ela tem essa imunodeficiência, a imunidade está mais debilitada, ela tende a apresentar pior resposta ao tratamento ou as lesões ressurgirem com mais frequência. A gente tem que ter um olhar mais atento para essas pessoas.
principalmente quem tem um HIV, que a imunidade está bem debilitada. A prevenção, então, a gente traz a questão da vacina. A vacina previne contra o papiloma que causa os cânceres. São as meninas de 9 a 14 anos, 2 doses com 6 meses de intervalo. Os meninos são de 11 a 14, com 2 doses de 6 meses de intervalo. A questão da vacina, ela não é um tratamento, ela não é eficaz contra infecções ou lesões já existentes. Ela é prevenir que quando a pessoa tenha o contato, ela desenvolva. E o uso do preservativo também é importante, mas tem que ficar atento porque se tiver lesões em áreas extragenitais, se a pessoa tiver contato da pele com aquela região, vai se contaminar. Então, o preservativo nesses casos também não é 100% seguro, e tem que ficar atento onde é que está essas lesões. O exame citopatológico é o exame de CP. O Papa Nicolau é um exame ginecológico preventivo mais comum para identificar as lesões precursoras de câncer do colo de útero. Ele ajuda a detectar as células anormais do colo do útero que podem ser tratadas antes de se tornarem um câncer. Ele não é capaz de diagnosticar a presença do vírus, mas ele é considerado o melhor método para detectar o câncer do colo do útero e suas lesões precursoras. Quando essas alterações que antecedem o câncer são identificadas e tratadas precocemente, a gente consegue prevenir 100% dos casos. Por isso que é muito importante que as mulheres façam o exame de Papa Nicolau regularmente. Elas busquem as unidades de saúde para realizar esses exames de forma regular. Bom, aqui a gente tem imagem de como é feito o exame. A gente tem a lâmina, a escovinha e a espátulazinha. E a gente aqui tem, nessa outra imagem, a gente tem bem visível o colo do útero. A gente vai coletar amostras com a espátula e com a escovinha dessa secreção ali no colo, para identificar essas células que estão, identificar se existe alguma célula anormal que reveste o colo, para identificar alguma lesão, alguma probabilidade de ter essas células cancerígenas e já começar a tratar antes de que desenvolva o câncer mesmo. E a importância, então, mais uma vez a gente ressalta, né? Quem que pode fazer o exame citopatológico? A parte de qualquer mulher que já iniciou a vida sexual. Então, aquelas meninas que não tiveram relação ainda não podem realizar. No momento que teve a primeira relação sexual, já pode realizar o exame citopatológico. O Ministério, a gente sempre orienta, pelo menos uma vez por ano, né? O Ministério, ele traz que, tendo 2 exames negativos, pode ficar um período maior, né? Um período maior de 3 anos, mas é muito arriscado, principalmente para aquelas mulheres que têm chance de ter o câncer, principalmente mulheres que têm casos de câncer na família. Essa imagem ficou bem visível, que vocês conseguem ver, é o que a gente identifica no exame de colo de útero mesmo. Essa imagem embaixo, que vocês estão vendo, é o colo do útero. Vocês conseguem ver que lá ele tem um buraquinho, né? Não sei se vocês conseguem identificar. Bem no meio, é esse buraquinho que ele aumenta para a hora do parto normal. Só para vocês terem uma noção que ele fica, né, um tamanho para sair uma criança ali. Mas esse é um colo que está fechado, tá? Provavelmente esta mulher, ela nunca teve parto normal, porque ele está bem preservado, esse colo do útero. E a gente coleta as células dali, de 2 formas, como a Brenda explicou. Com a espátula, né, em cima, bem em cima, a gente consegue ver um desenho da espátula, só raspa ali, né, tem aquele desconforto, né, que a mulher sente, uma pequena cólica mesmo, e depois a gente coloca a escovinha e coleta mais um pouco do material, introduz a escovinha dentro do colo do útero, dentro desse buraquinho aí, dá uma pequena girada e coloca o material na lâmina, é analisada. Para quem tem o HPV, as verrugas, a gente às vezes consegue identificar as verrugas no colo do útero. Por que é importante? Por que a gente traz o exame citopatológico na prevenção do câncer de colo de útero?
porque tem tipos de HPV que desenvolvem o câncer na mulher, né? Então, grande parte dos cânceres de colo de útero são por causa do HPV. Como a mulher não sente dor, ela vai desenvolver o câncer e não vai se dar por conta. E é esse exame que vai detectar se ela tem as células ou, às vezes, já teve de eu coletar o exame citopatológico e na hora que eu coloco, na hora que eu visualizo o colo da mulher, eu já identifico o colo com câncer. Então, não precisou nem ir para o exame de laboratório. Na hora, ao olho nu, eu já identifiquei que aquela mulher estava com câncer. Então, é um caso que ela foi para fazer um exame preventivo, a gente diagnosticou a tempo, né? Porque o câncer, você sabe, que se a gente não faz o diagnóstico a tempo, ele pode se desenvolver para outras partes do corpo e atingir outros órgãos. Em relação ao diagnóstico da HPV, ele é realizado por meio dos exames clínicos, a avaliação clínica do paciente, das lesões e laboratoriais. As lesões clínicas, elas podem ser realizadas por meio do exame clínico urológico, ginecológico, urológico, a gente vai fazer a avaliação clínica do pênis, para ver se apresenta alguma lesão, ginecológico da vulva, da vagina e do colo do uterino por meio do citopatológico, e dermatológico, porque pode aparecer lesões em outras regiões da pele. E os subclínicos é praticados por meio de exames laboratoriais, exame preventivo, a gente manda o material da coleta do CP para análise, colposcopia, peniscopia, anoscopia. E também por meio de biópsia e histopatologia, a fim de distinguir se as lesões são benignas ou malignas. Vamos trabalhar outro tema bem importante, que a gente está tendo um alto índice de contaminação por sífilis aqui no nosso município. A principal população que está tendo mais sífilis são os jovens, então a gente precisa trabalhar muito esse tema com eles também, porque é um tema que é atual, mas ao mesmo tempo existem muitas dúvidas entre eles. É uma infecção sexualmente transmissível também. Ela tem cura e é exclusiva do ser humano. O contágio dela é por meio de relação sexual desprotegida. E em casos de gestantes, pode haver uma transmissão vertical também. A sífilis ela é causada pela bactéria Treponema pallidum. A gestante, quando a mulher está gestante, ela sempre pode transmitir essa doença para o feto dela, para o bebê. Então, é muito importante, de novo, ressaltando a importância do pré-natal. Bom, sintomas da sífilis. A sífilis, o Ministério traz que a sífilis ela tem duas evoluções e estágios diferentes para cada evolução. Em cada estágio, ela vai ter um tipo de manifestação clínica, ela vai ter alguns sintomas diferentes. Quando a pessoa teve em menos de um ano de duração a sífilis, quando ela teve contato há menos de um ano, a gente diz que é a sífilis recente. Ela é categorizada como estágio primário, se foi detectada entre 10 a 90 dias após o contato. E a lesão, nesse caso, a lesão vai desaparecer sem cicatriz em 2 a 6 semanas, com ou sem tratamento. No estágio primário, é aquela situação que a pessoa teve uma relação sexual desprotegida, não foi na área de saúde, não foi fazer teste rápido. Essa lesão, ela aparece, mas ela desaparece por conta própria do nosso sistema imunológico da pessoa. A manifestação dessa lesão geralmente é uma úlcera genital, ela é indolor e geralmente ela é única com fundo limpo. E como ela desaparece nesse estágio primário, é muito difícil as pessoas irem procurar a unidade de saúde para fazer o tratamento. Já no estágio secundário, é de 6 semanas a 6 meses após o contato com a bactéria. Então, é bastante tempo depois, a gente pensa de 6 semanas a 6 meses após o contato, você já pode ter transmitido a sífilis para outras pessoas. No estágio secundário, as lesões elas desaparecem também sem cicatrizes em
4 a 12 semanas. Ela leva um tempo maior para desaparecer e ela pode haver novos surtos. Na fase secundária, as lesões cutâneas e mucosas são sintomáticas. Sintomas gerais, micropoliadenopatia, pode haver envolvimento ocular, hepático e neurológico. E tem a latente recente, que é assintomática também, e daí é mais de 6 meses de contato. Ela não vai ter sintoma, mas os testes, se a pessoa procurar a unidade de saúde, os testes rápidos e o exame laboratorial vai dar reagente. Já a gente disse que a sífilis tardia é com mais de 1 ano de duração. Ela também vai ser assintomática e com os testes reagentes. E a gente diz que ela é terciária, que é de 2 a 40 anos após o contato. Aí ela já vai apresentar um quadro cutâneo destrutivo e formação de gomas sifilíticas que podem ocorrer em qualquer hora. Então, pode ter um acometimento cardiovascular, neurológico e ósseo. A pessoa já vai estar mais de 2 anos de duração. É bem importante saber esse diagnóstico da sífilis, porque a maioria das pessoas que têm a sífilis, mesmo elas tendo a lesão no corpo, elas desconhecem que aquilo é sífilis. Aí acham que eu estou com uma alergia, né? Eu estou com uma alergia no meu corpo e não sabe do que é aquela alergia não passa nunca. Então, o que é o mais importante a gente saber? A lesão primária, então, é a lesão na genital, né? Que ela se cura sozinha. Então, teve ali, daqui a pouco passou, né? Não sei, machuquei, alguma coisa assim. A secundária, que aí começa a ter aquela lesão no corpo, é bem característica. Quem conhece a lesão, olha para a lesão secundária e já sabe o que é. A lesão terciária, que aí já é o agravamento da doença, que daí já afeta o coração, já afeta o sistema neurológico, os ossos, né? Inclusive, quando a gente lê sobre a sífilis, tem bastante casos, né, de pessoas que contam que a maioria das pessoas que eram internadas muito antigamente nos manicômios, por achar que a pessoa estava louca, a pessoa está louca, né, eram pessoas que tinham a sífilis terciária, porque realmente atinge o sistema neurológico, e aí as pessoas ficavam, né, com alteração neurológica, eram chamadas de loucas naquela época e eram internadas. Por quê? Porque chegaram ao estágio das sífilis terciárias que não se diagnosticou, não se falava em sífilis naquela época, ou pouco se falava. Né? Esses dias eu até comentei com o meu esposo falei sobre a sífilis, né? Ele estava preparando material e ele me disse uma coisa bem interessante. A sífilis é a doença que deixa a pessoa louca. Por quê? Porque antigamente se tinha essa evolução por desconhecer o tratamento, né? Hoje a gente tem esse tratamento, a gente tem a cura, é muito fácil de tratar e de curar a sífilis, mas antigamente isso não tinha e a evolução para a sífilis terciária era quase que muito comum, né? Hoje a gente consegue, descobrindo antes e prevenindo, a gente consegue ter uma resposta muito melhor do que antigamente. Em relação ao diagnóstico da sífilis, o diagnóstico ele pode ser feito por meio de teste rápido laboratorial. Os testes rápidos, o resultado é entre 10 e 15 minutos na unidade mesmo de saúde, com uma gotinha de sangue já é feito, o laboratorial daí a pessoa vai fazer uma coleta num laboratório. A gente sempre traz a importância desse diagnóstico precoce, para evitar que essa pessoa apresente essas manifestações mais graves e também para evitar essa disseminação da sífilis. E que muitas pessoas às vezes não sabem, mas é que a sífilis tem cura sim. O tratamento é disponibilizado de forma gratuita nos serviços de saúde. Depende um pouco da logística de cada município, de como é que é feita essa dispensação. Aqui no nosso município é feita nas unidades de saúde mesmo, a aplicação da medicação é 3 semanas.
Então, o tratamento é de fácil acesso, o diagnóstico também é de fácil acesso para todos os usuários do sistema, é só procurar as unidades de saúde de referência e o teste rápido tem o resultado na hora, então já pode começar o tratamento mais forma precoce e para evitar que essa pessoa contamine outras muitas vezes por não saber que é portadora da doença, né? Então, e o tratamento, então, ele é feito com a benzetacil, que todos vocês já devem conhecer, provavelmente já utilizaram alguma vez. Antigamente era mais comum, né? Qualquer resfriado, qualquer dor de garganta, se utilizava a benzetacil. Com isso, as pessoas começaram a adquirir muita resistência à benzetacil, por isso que a gente já não utiliza mais para outros tipos de doenças, como eram utilizadas antes. Então, você preconiza utilizar a benzetacil para casos, né, de infecções sexualmente transmissíveis, para que não se tenha esse alto índice de uso e acaba as pessoas tendo essa resistência, acabam tendo a resistência. O que acontece? Para o caso de sífilis, a medicação que mais vai fazer efeito é a benzetacil. Então, se as pessoas ficarem resistentes à benzetacil, a gente não tem uma segunda opção para sífilis, porque as outras medicações elas são pouco eficazes nesse caso. Tá? No caso, principalmente gestantes, e alguns municípios já utilizam esse como protocolo, como a gente faz aqui em Santa Maria, ou no município de Uruguaiana, de fazer são 2 ampolas, administrar 2 ampolas na hora. Na próxima semana faz mais 2 ampolas e na terceira semana faz mais 2 ampolas. O que acontece? Na maioria dos casos, as pessoas desistem. Faz a primeira aplicação, porque a gente fez o diagnóstico na unidade, já aplicou. Na segunda semana não volta, ou volta 1 mês depois. Voltando 1 mês depois, a gente vai ter que fazer o tratamento todo de novo, as 3 semanas, tá? O que os pacientes não sabem, que a gente acaba às vezes não contando, é que tu fez a primeira aplicação hoje. Em 15 dias, se tu voltar daqui 15 dias, aquela da primeira aplicação ainda tá valendo. Por que a gente não conta? Porque eles vão parar de fazer, eles vão parar de vir na outra semana, eles vão esperar os 15 dias, a gente precisa que o tratamento seja feito quanto antes, tá? Mas até 15 dias da primeira aplicação, a gente pode ainda contar a segunda dose. Passou de 15 dias, tem que fazer todas as doses de novo. Mesmo que tenha feito 2 semanas, ficou 1 mês sem fazer, vai ter que fazer 3 semanas de novo. Tá? Isso que é bem importante. No Brasil, só para vocês terem uma ideia, no ano de 2017 foram notificados 119 mil casos de sífilis adquirida. O que é essa sífilis adquirida? É a sífilis que eu adquiri pela relação sexual desprotegida. Gestantes, foram 49 mil casos de gestantes que tiveram sífilis. A sífilis congênita é aquela que a mãe passa para o seu bebê. Então, a mãe tem sífilis, não tratou durante a gestação e o bebê vai nascer com sífilis. Foram 24 mil casos com sífilis. Então, assim, por que a gente se preocupa tanto com a sífilis e fala muito? Porque é muito comum. Tá? Quando eu trabalhava na unidade, nós às vezes íamos fazer campanhas e fazíamos testes rápidos, que é aquele que a gente mostrou para vocês no último encontro, que faz na unidade. Assim, ó, quase 100% das vezes nós fazíamos o diagnóstico de alguém que tinha sífilis. Porque a maioria das pessoas tem e não sabe. E é muito interessante, claro que, como a Andrea disse, a maioria dos casos são adolescentes, mas nós fazíamos o diagnóstico de idosos com sífilis, né, que não sabiam e que já, às vezes, que já tinham há muito tempo e que já tinham um estágio bem avançado e ainda não conheciam. 206 óbitos de sífilis congênita. Nós temos bastante casos de aborto. Mulheres tiveram o aborto e a gente vai fazer os testes. O aborto foi causado pela sífilis. É bem comum ter aborto em mulheres que têm sífilis. Tá? Por isso que a gente faz sempre orientar a fazer o diagnóstico.
Só para a gente ter uma noção, um paralelo, assim, comparando 2010 e 2017, nós tivemos um aumento da sífilis congênita, aquela do bebê que nasce, de 2,4 em 2010 para 8,6 para cada 1.000 nascidos vivos. Em 2010 eram 2,4 crianças, 2 crianças de meia, mais ou menos, né? Pensando assim, 2 crianças que nasciam com sífilis. Hoje, são quase 9 crianças que nascem com sífilis, tá? E as gestantes, antes eram mais ou menos 3 casos de gestantes para cada 1.000 nascidos vivos. Hoje são quase 20 gestantes para cada 1.000 nascidos vivos. Então, é bem importante, a gente faz um alerta para esses números, né? Porque é muito comum jovens, às vezes o casal, a maioria das histórias que eu escutava era, mas eu só saí uma vez da minha relação, eu só tive um play cerca, né? Como falo, eu tive só uma saidinha e já contaminei. Por quê? E é bem importante até falar. Quando a pessoa é diagnosticada com sífilis, o parceiro tem que fazer o tratamento, tá? Junto. Porque mesmo que o parceiro ele não tenha, ele pode estar naquele período de janela e não está aparecendo ainda. Então, os dois têm que fazer. Se eu tenho sífilis, se o meu parceiro não tem, se os dois têm, vamos pensar assim, os dois têm sífilis, o meu parceiro tratou e eu não tratei, no momento que a gente tiver relação sexual de novo, eu vou contaminar ele, tá? Então, assim, ela tem cura, mas tu pode ser contaminado toda vez que tu tiver contato com esta bactéria. Bom, agora a gente vê a importância da sífilis, de se trabalhar ela, de falar sobre ela, para que o diagnóstico seja feito de forma precoce e que a pessoa que tem a doença faça o tratamento e não dissemine mais. Outro tema importante, que também não é tão falado assim, são as hepatites virais. Elas são doenças infecciosas causadas por vírus que atacam o fígado. Em relação à hepatite B, a transmissão é feita por relações sexuais desprotegidas da mãe infectada para o filho durante a gestação, o parto, a amamentação. A gente está vendo a importância do pré-natal, porque todas essas doenças são transmitidas da mãe para o filho. Compartilhamento de material para uso de drogas, seringas, agulhas, cachimbos, de higiene pessoal, as lâminas de barbear e depilar, escovas de dente, alicates de unha ou outros objetos que furam ou cortam, ou de confecção de tatuagem, colocação de piercing e transfusão de sangue contaminado. Em relação aos sintomas, a maioria dos casos de hepatite B não apresenta sintomas. Porém, os mais frequentes são cansaço, tontura, enjoo ou vômito, febre, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Esses sinais eles costumam aparecer de 1 a 6 meses após a infecção. O diagnóstico é o teste rápido e os exames laboratoriais. Como a gente já falou, o teste rápido é disponibilizado em todas as unidades de saúde, o resultado é bem rápido, é na hora, aí vai ser encaminhado para o serviço de referência de cada município. A prevenção, a gente tem a vacina, o uso de preservativo e a orientação de não compartilhar esses objetos de uso pessoal. E se a pessoa gosta de tatuagem, piercing, cuidar o local que ela vai fazer a tatuagem, que ela vai colocar o piercing, para que ele esteja de acordo esteja em dia com o alvará sanitário, né? Para ver se está tudo em dia, para ver se os materiais são esterilizados. Sempre orienta para que a pessoa fique atenta, para que o tatuador que vai colocar o piercing abra o material na sua frente, para ter segurança de que aquele material está sendo usado pela primeira vez, veja se tem o local do lixo correto, se a pessoa coloca no lixo, se fica atento para esses itens. São coisas simples que a gente pode ficar atento, mas que pode nos prevenir de adquirir essa doença.
A hepatite C, a transmissão também é por transfusão de sangue, compartilhamento de material para uso de drogas, aqueles materiais de higiene pessoal, as lâminas de barbear, depilar, os alicates de unha ou outros objetos que fumam cortam, a confecção de tatuagem, implantação de piercings, da mãe também infectada para o filho durante a gravidez. É mais raro. A hepatite C também, o sexo desprotegido com a pessoa infectada também é um pouco mais raro de acontecer. A gente também ressalta a importância de quem gosta de manicure, fazer as unhas, atentar para que seja um local esterilizado, para ver se a pessoa tem cuidado com alicates, ou mesmo a orientação de cada um ter o seu kitzinho de alicate, de cortador de unha, e sempre levar consigo quando for na manicure também, que já ajuda. Os sintomas também é uma doença silenciosa, mas os que mais aparecem é o cansaço, a tontura, o enjoo, o vômito, a febre, a dor abdominal, a pele, os olhos amarelados, a urina escura e as fezes claras. Os sintomas que surgem tanto da hepatite B quanto C são parecidos. Uma diferença da hepatite B e C é que o diagnóstico é o mesmo também, é teste rápido, exame laboratorial. Mas a hepatite C, nós não temos a vacina, então a forma de prevenção também é atentar para esse compartilhamento de material, onde vai fazer a unha, onde vai fazer a tatuagem, onde vai pôr o piercing, atentar para ver se o local está em dia com a vigilância do município, para ver se ele está abrindo material embalado e lacrado na nossa frente, porque a maioria dos locais eles já têm esse cuidado, assim, eles abrem as agulhas, eles abrem o kit de alicate para fazer unha na frente, ver se tem o local que esteriliza, pergunta como é que funciona a esterilização do material, como é que é feito. E o ideal para quem vai na manicure é levar o seu próprio kitzinho junto, que já é mais seguro ainda. E é importante, assim, até destacar, a hepatite B, ela tem um período de incubação que é de 30 dias até 180 dias. A hepatite C, ela tem um período que pode variar de 15 a 150. Elas são bem parecidas, tá? O que vai diferenciar é o vírus, né? O vírus da hepatite B ou o vírus da hepatite C. E assim, a questão das complicações, elas acabam afetando mais os órgãos hepáticos, né? Então, as complicações, elas podem ser a cirrose hepática, hemorragias digestivas. Então, essas doenças, carcinoma, né, a questão do câncer hepático, e não tem o tratamento para a hepatite em si. O que a gente vai tratar são essas complicações. Então, a gente vai tratar a cirrose, vai tratar a hemorragia digestiva. Mas a hepatite B, é bem como a Guilherme disse, é muito, muito bom que as pessoas façam essa vacina. Qualquer pessoa pode fazer, não tem essa faixa etária que é obrigatória, né, essa faixa etária que nem a gente tem do HPV, que é só dos 9 aos 14 anos. Então, qualquer pessoa que não esteja com a sua vacina da hepatite em dia pode procurar um serviço de saúde e fazer. São 3 aplicações da vacina, tá? E é importante realizar todo o esquema completo. Então, às vezes a pessoa vai lá na unidade de saúde e faz a primeira vacina e nunca mais voltou para fazer nem a segunda nem a terceira. As mulheres gestantes têm que ter obrigatoriamente essa vacina em dia. Se nunca fez a vacina da hepatite na vida, começa a fazer durante a gestação. Se a gestante já tem, em algum momento da vida, já fez esse exame de hepatite, essa vacina de hepatite, ela não precisa fazer novamente. Se o sistema imunológico dela estiver ok, fizer o exame e detectar que ela tem, né, essa vacina realizada, ela não precisa repetir. Mas é importante que todos vocês, né, que estão aí também olhem essas carteirinhas para identificar se fez mesmo. O que mais a gente tem casos? Isso a gente conversa com os nossos colegas da vigilância epidemiológica. O que mais hoje, se eu perguntasse para ele,
o que mais tem o risco de contaminação? Qual que é? E eles deixam isso bem claro, que é na manicure. Tá? O maior caso de contaminação é nas manicures, por não esterilizar bem este material. E aí a gente vai lá, às vezes nem vê ela abrir o material na nossa frente. Esterilizar o material não é bem simples, tá? Não é só colocar na maquininha. Tem todo um preparo, tem que abrir o autoclave, deixar ela esfriar, o pacote não pode estar molhado. Então, o profissional, eles têm que saber disso. Porque se ele não fizer todos os passos corretamente, não adianta ele colocar no autoclave, não adianta ele colocar no papelzinho, que vai estar contaminado igual. Por isso que a Andrelli, né, reforçou bem a indicação de a gente ter o nosso próprio material e orientar que as pessoas vão até o local com o próprio material. Fernanda? Oi. Pode falar, Renan. Uma questão, por exemplo, quem tem hepatite, qual tipo de hepatite, pode doar sangue? A orientação da doação de sangue não é indicada para casos de pessoas que têm hepatite, tá? Pessoas que têm hepatite, pessoas que têm HIV, não são pessoas que podem doar sangue. Por isso que eles fazem todos aqueles exames quando a gente faz a doação de sangue para identificar que não vai passar para outras pessoas, tá? É bem importante. É uma doença que a gente pouco escuta falar, que realmente, assim, o que eu posso dizer para vocês? Eu não tive muito contato com pessoas com hepatite. Pensando nos testes rápidos que a gente faz, sempre a sífilis em primeiro lugar, depois o HIV e a hepatite é o que a gente menos faz o diagnóstico com os exames, porque não é tão comum, tá? Mas existem complicações bem sérias, né? São letais. Uma pessoa que tem hepatite, uma hemorragia digestiva, um câncer hepático é bem complicado, mas não é tão comum quanto as outras, mas é importante a gente falar sobre isso. A transfusão de sangue, a doação de sangue não é indicada porque tu vai infectar uma outra pessoa, né? A gente tem o vírus, não temos a cura para esse vírus, então não tem tratamento que a gente possa fazer para tirar esse vírus do nosso sistema. Então a gente vai contaminar outra pessoa que tiver. Pessoal, alguém tem dúvidas? Vocês podem ir perguntando, podem mandar no grupo, que a gente está aqui acompanhando o grupo. O que eu vou só passar para vocês que no último encontro, a Marlise conversou comigo, o Renan também apontou que eu sei que vocês precisam se deslocar, né, para almoçar daqui a pouco, e a maioria vai para outro serviço, né, para outra escola que fica um pouco longe. Então, a gente vai só falar mais de uma doença. A Andrelli vai falar da gonorreia. Vai falar da gonorreia. Também não é tão comum assim como a gente imagina, mas a gente tem alguns casos assim, de gonorreia. A maioria dos adolescentes, eles não procuram serviço de saúde por vergonha, né? Então, eles têm muita vergonha de ter aquele sintoma, aquelas características, então eles não falam. Mas a gente vai só falar da gonorreia, vocês podem ficar bem à vontade de mandar perguntas. E aí, então, a ideia é que a gente encerre um pouquinho mais cedo a partir de agora, para que vocês tenham esse tempo para almoçar e se deslocar com bastante tranquilidade. Tá? Vou passar para a André, então, falar da gonorreia e da infecção por clamídia. Bom, agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a gonorreia e infecção por clamídia. A gente vai trabalhar as duas juntas, porque na maioria das vezes elas estão associadas. Elas aparecem sempre juntas. Elas são causadas por bactérias e elas causam infecções que atingem os órgãos genitais, a garganta e os olhos. Essas infecções, quando não tratadas, podem causar a infertilidade, que é a dificuldade para ter filhos, dor durante as relações sexuais, gravidez neotrompas e alguns outros danos. Aqui tem uma imagem da gonorreia, que é uma secreção purulenta, saindo de um pênis. A transmissão, então, é sexual,
E o uso de camisinha masculina ou a feminina, que vai da escolha do casal, é a melhor forma de prevenção. Como a gente pode ver da imagem, secção purulenta, muitas vezes as pessoas que apresentam esse sintoma, elas têm vergonha de procurar a unidade de saúde. Geralmente mais o homem, porque a mulher vai fazer o preventivo, a gente acaba detectando, mas geralmente o homem tem mais vergonha ainda de procurar a unidade de saúde para procurar esse atendimento e tratar essa infecção. Bom, os sinais e sintomas da gonorreia e da infecção por clamídia, a pessoa pode apresentar dor ao urinar, dor no baixo ventre, que é no pé da barriga, um corrimento amarelado ou claro, que é fora da época da menstruação, dor ou sangramento durante a relação sexual. Isso é uma questão bem importante a ser trabalhada, porque muitas vezes, principalmente adolescente iniciando a vida sexual, não tem conhecimento ou acha que é normal sentir aquela dor, ter aquele corrimento depois. Então, são questões, muitas vezes, que são simples, mas que eles não têm acesso a esse conhecimento. Então, a gente tem que explicar isso para eles e dizer que é uma infecção, que tem que procurar uma área de saúde, ainda mais porque a maioria das mulheres que estão infectadas não apresentam qualquer sinal ou sintoma. De 70% a 80% elas não apresentam esses sinais. Então, se ela não procura a unidade de saúde para fazer os exames, então ela não vai detectar e vai continuar passando a infecção, essas bactérias para outras pessoas. Já os homens, eles podem apresentar dor ou esquentamento urinar. Pode haver aquele corrimento ou pus, além da dor nos testículos. Sintomas bem semelhantes entre tanto homem ou mulher. Essa dor para urinar, dor na relação sexual, esse corrimento. Quando chega na questão do corrimento, eles têm muita vergonha de nos procurar, de procurar a unidade de saúde para buscar ajuda e o atendimento. O diagnóstico e o tratamento é na presença de é uma avaliação clínica que a gente faz. Na presença de qualquer sintoma dessa infecção, a gente orienta a procurar o serviço de saúde para o diagnóstico correto e o tratamento é feito com antibiótico prescrito pelo médico. Quando um parceiro é identificado com essa infecção, o outro parceiro tem que ser tratado concomitantemente para a gente não ter essa reinfecção, mesmo que essa outra pessoa ainda não apresente algum sinal ou sintoma. Como a gente percebeu, as mulheres demoram mais para apresentar esses sintomas. Então, se um deles apresentar, o outro precisa tratar ao mesmo tempo, porque senão um vai ficar infectando o outro por um longo período. Então, a gente precisa orientar que os dois procurem a unidade de saúde. Além disso, a gonorreia, infecção por clamídia, no caso de gestante, pode passar para o bebê e pode causar conjuntivite neonatal. Essa transmissão geralmente ocorre no parto vaginal e daí essa conjuntivite pode levar à cegueira se não for prevenido ou tratado adequadamente. Vai ser prescrito um colírio para ser aplicado no olho do recém-nascido na primeira hora após o nascimento, ainda na maternidade, para prevenir a conjuntivite. Então, tem que ser procurado na de serviço, tem que ficar atento, porque as complicações para o bebê são bem sérias, assim, pode levar à cegueira. É muito importante essa orientação de que, na presença de qualquer sintoma ou sinal, essa pessoa procura a unidade de saúde. Esse colírio que a Gabriele comentou, então, ele já faz parte de uma rotina das unidades das maternidades, né, dos centros obstétricos, a gente já aplicar o colírio, mas é bem importante, então, que a gente consiga fazer esse diagnóstico. Como vocês perceberam, 70% a 80% das mulheres não tem nenhum sintoma, então a gente não sabe se tem. O homem tende a ter mais esse sintoma, né, que sai esse pus. As pessoas às vezes confundem com infecção urinária, trata para infecção urinária, mas o tratamento, que é para trazer para vocês, é feito com antibiótico.
tá? Então, a gente pode usar, são diversas azitromicinas, são vários antibióticos que eu posso citar, então aqui é bem amplo que a gente pode utilizar, tá? Então, é bem importante, assim, só para trazer para você, só para fazer um fechamento, que a gente consegue identificar que essas infecções sexualmente transmissíveis são prevenidas todas através do uso de preservativo, né? Por isso que a gente fala tanto do uso do preservativo, tanto masculino quanto feminino. E aí, para adolescente, a gente tem um tamanho menor, né, de 48 milímetros, o adulto já tem um pouquinho maior, que é o de 52. A maioria dos municípios tem os dois, né? Uruguaiana, eu sei que tem os dois, aquele amarelinho, então, para adolescente, que o pênis é um pouco menor. Então, tem essa oportunidade. Vocês podem ver que todas essas doenças transmitem de mãe para filho, né? Então, como é importante diagnosticar isso, porque os bebês vão ser contaminados se não fizer o diagnóstico ou não fizer o pré-natal. A gente tem muita dificuldade de pré-natal. Vocês que acompanham adolescentes nas escolas, provavelmente tem vários casos que vocês conheçam de adolescentes que não aderem ao pré-natal, não querem fazer o pré-natal, a família não se responsabiliza por isso e elas não acham importante. Eu fazia o pré-natal de uma adolescente de 15 anos e ela me dizia como era cansativo fazer o pré-natal. Ela queria tanto ganhar o bebê porque ela já estava cansada de ter que ir na unidade de saúde. E eu disse para ela, tu nem sabe o que te espera com o bebê, né? Então, assim, por que tem que ir, às vezes, toda semana na unidade? Para eles acaba se tornando cansativo, como essa adolescente me referia, tá? Então, para respeitar o horário, então, a gente encerra a nossa apresentação com esses casos, tá? Eu vi que alguém abriu o microfone, não sei se vocês têm alguma dúvida. Pessoal de Alegrete, o pessoal de Uruguaiana. Depois comentem no Face, né? Comentem no WhatsApp o que vocês acharam. Uruguaiana, Alegrete, alguma dúvida? Sim, tá me ouvindo? Sim, agora eu estou te ouvindo. Tá. Não, era o seguinte, por exemplo, dessas funções dessas doenças sexualmente transmissíveis, a gente sabe que na realidade das escolas aqui, os alunos têm vergonha de chegar professor, às vezes quando chega o professor no final da aula, ou no momento individual com o professor, ou às vezes nem procura o professor, e às vezes eles estão com alguma doença transmissível, né, seja sífilis, seja, né, a gonorreia. Inclusive na nossa escola lá, muitos alunos apelidam os outros, né, às vezes fica sabendo da situação, deu gonorreia, chamada de gonorreia, ó lá o gonorreia correndo, ó, indo lá. Isso já acaba tornando brincadeiras, mas até um bullying. E aí eu queria perguntar para vocês que sugestões, por exemplo, vocês poderiam dar para os professores que estão nos escutando, para seus multiplicadores, depois também nas escolas, como a gente pode orientar esses professores a orientarem os alunos a procurar ajuda mais precisa, mais eficaz ou mais adequada dentro do possível? Tá. O que é bem importante quando a gente pensar, o adolescente ele tem essa liberdade de procurar um serviço de saúde. Tá? Então, ele não precisa nem do professor junto e nem dos pais, ele pode ir sozinho procurar um serviço de saúde. Então, assim, a minha maior orientação para vocês é que vocês orientem os alunos no geral, durante as aulas ou durante a fala sobre as infecções sexualmente transmissíveis, que eles possam procurar a unidade de saúde mais perto, até vocês indicarem quais são as unidades de saúde mais perto. Quem trabalha com PSE já tem a unidade de referência, né? A estratégia de saúde da família de referência. Então, assim, para que eles saibam, porque a maioria dos adolescentes, eles acham que tem que ir com o pai e com a mãe, né? Ou tem que ir uma pessoa maior da idade junto. E eles acabam não procurando o serviço de saúde porque eles acham que a gente, inclusive, vai contar para outras pessoas. E é importante também deixar bem claro para eles que o profissional da saúde, ele trabalha com o sigilo. Então, que eles possam ir nessas unidades,
que eles possam marcar consulta, conversar com o profissional e que ninguém vai ficar sabendo que ele tem essa doença, ao menos que ele conte. Porque o profissional trabalha com sigilo, ele vai ter todo o tratamento e a gente não precisa nem contar para o pai e para a mãe. Ele pode fazer o acompanhamento. Claro que, desde que não seja casos que a gente não identifique, é caso de abuso, que é, né, esses casos mais graves, que aí sim que a gente tem que questionar o conselho tutelar, entrar em contato com a família, mas não é assim, né? A gente trabalha, tem toda uma rede que a gente monta para fazer esses contatos. Mas, assim, se ele tem vergonha, então que ele procure a unidade de saúde profissional. Eu acho tão legal quando a gente faz esse trabalho nas escolas, que às vezes os alunos nos puxam para um canto e expõem para a gente. O professor, ele tem vergonha de falar, né? Mas o profissional vai na escola e ele acaba contando, sabendo que ele pode ir, que ninguém vai ficar sabendo, que ele vai ter a consulta sem a presença do pai, sem o profissional chamar ninguém, ele vai se sentir mais seguro de procurar esse profissional e às vezes vai ser o profissional de referência para tirar essas dúvidas para eles. Alguma dúvida? E só para esclarecer para vocês, eu não consegui colocar a última apresentação em PowerPoint. Vou tentar até, inclusive, mandar via WhatsApp, porque ele não carregou no Facebook. E eu quero disponibilizar essas apresentações em PowerPoint, porque vocês podem utilizar elas nas aulas, enfim. É importante, né, que esse material, se vocês acharem interessante, também utilizar e cortar algumas figuras, enfim. Então, eu quero mandar para vocês em PowerPoint, vou disponibilizar essas duas, tá? Eu quero também agradecer a participação da Andriele, né, contribuindo. Então, ela, enquanto residente da vigilância, ela tem esse olhar para as doenças de transmissões sexuais, né, essas doenças de notificações epidemiológicas, porque essas doenças, todas elas são doenças que a gente notifica ao Ministério da Saúde. Então, cada caso são notificados para o Ministério, porque a fim da gente identificar se tem surto, né, dessas doenças. Por isso a importância do profissional da saúde ficar sabendo desses casos. Alguma dúvida, pessoal? Mais alguma dúvida? Marlise, eu não te escuto, Marlise, mas se tu quiser mandar pelo Aqui, ok. Pelo Hangout, tá ok? Então, pessoal, quero mais uma vez agradecer todos vocês pela participação, dizer que nos encontramos, então, né, se eu não me engano, é dia 3, né, vou até confirmar aqui, mas se eu não me engano, é dia 3 que nos encontramos. Isso, 3. Então, como eu passei para vocês, a gente... 3, né, Renan? Nós vamos trabalhar, então, primeiros socorros. Se quiserem já mandar as dúvidas ou o que vocês mais querem saber de como agir em primeiro socorro, caso de asfixia, parada respiratória, já mandem que a gente prioriza, né, os assuntos que vocês mais querem saber. Então, brigadão, tá? Até. Oi, Renan. Também são de EMEIs, né? Então, de repente, abordar sobre isso nos primeiros socorros com crianças de menos de 6 anos, porque vai até o primeiro, até 5 anos, que tem o nível B. Outra coisa, a gente colheu também informações aqui de outros temas para sugerir, acho que bem importante, né? E depois a gente conversa no privado. Tá. Ótimo, podem me mandar, tá? E eu vou sempre buscar profissionais que têm esse contato direto com esses temas, assim, até para que tragam, né, de forma mais rica a experiência. Então, a Andriele enquanto vigilância, o Cleto enquanto professor da pós de urgência e emergência, e agora estou atrás de uma nutricionista para a gente poder falar da questão alimentar, tá? Então, vou fazer o convite para uma nutricionista, já que eu tenho contato, para falar da anorexia, bulimia, que é algo que apareceu bastante para nós, né? Diabetes, hipertensão, apareceu bastante naquele questionário, que é uma dúvida que vocês têm bem frequente. Então, vai ser bem importante a gente ter esse profissional, tá, pessoal? Vou pedir para o Cleto priorizar, então, principalmente os menores de 6, 5 anos, né?
que a gente teve inclusive aqui em Santa Maria um caso de uma criança que foi a óbito numa cantina, né, pela asfixia por alimentação, e a importância do que saber, do como manejar para evitar esses óbitos, tá? Obrigada, pessoal, mais uma vez, e a gente se fala, então, nos vemos dia 13, e a gente fica em contato via WhatsApp e via Facebook, tá? Um bom trabalho para todos e obrigada a todos pela participação. Obrigado, pessoal. Agradece aqui. Tchau, tchau. Beijo, Renata. Tchau, obrigado por vir. Ah, tu tá lá no meu carro? Sim, pois é.